mas ele encontrou a presença de Deus. E houve na vida de Jacó uma transformação. Houve uma transformação na vida de Jacó. Aquele encontro maravilhoso com Deus. Para um pouquinho e pensa quando você teve teu primeiro encontro com Deus. Quando realmente você sentiu a presença de Deus. Jacó, ele estava caminhando rumo a Harã, porque ele estava indo em obediência ao pai dele, mesmo ele tendo enganado o pai dele. Ele estava indo para aquele lugar. E ele, no meio do caminho, ele tem esse encontro com Deus. Se nós pararmos um pouquinho, como é que foi o nosso primeiro encontro com Deus? Como é que você foi tocada ou tocado por Deus? Será que nós só precisamos sentir a presença de Deus quando nós estamos precisando de algo? Ou nós podemos sentir a presença gloriosa de Deus, tornar a nossa casa uma coluna de fogo, uma coluna de Deus, é o santuário de Deus? Ele pegou a pedra, colocou ali, postou ali, derramou óleo. A presença de Deus se tornou real. E Jacó foi transformado pelo poder de Deus. Irmãos, como seria a nossa vida se nós não tivéssemos tido um encontro com Deus? Talvez muitos de nós já não estivéssemos mais aqui. Porque a presença de Deus, ela tem que ser real. E se você quer que Deus ande contigo, que Deus te dê vestes, que Deus te dê pão, que Deus te torne em paz e segurança sempre, a casa do Pai. E se nós quisermos que Ele seja o nosso Deus, irmãos, nós temos que fazer como Jacó. Nós temos que clamar. Nós temos que entregar na mão dele, nós temos que confiar que Ele pode todas as coisas. Muitas das vezes nós queremos agir no lugar de Deus. Quando nós levantamos pela manhã e consagramos nossa vida a Deus, ainda no nosso quarto é o santuário do Senhor. É casa do Senhor. Tem a presença dele ali, porque quando você acorda, você já coloca isso na presença de Deus. Jacó deu o nome de Betel àquele lugar. Um lugar que já se chamava Luz, mas se tornou a casa de Deus. Santuário do Altíssimo. E ele diz: e esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus. E de tudo que me deres, certamente darei o dízimo. É tão difícil hoje, irmãos, as pessoas quererem ter uma fidelidade com Deus. Parece que as pessoas não entendem. Teve gente que, uma pessoa que me disse assim: eu não fui mais na igreja, não foi aqui, por causa do dízimo. Porque eu sou contra. E eu disse: mas é bíblico. É bíblico. Então, Jacó aqui fez um voto com Deus.
Se Deus fosse com ele, se Deus vestisse, se Deus desse de comer, se Deus desse paz e segurança para o retorno dele, ali já era o lugar de Deus e ele seria o Deus dele. E que tudo que ele ganhasse, ele daria o dízimo. Antigamente era muito grão, sementes. Então era levado, quando colhiam o café, levavam o café. Quando colhiam soja, levavam soja. Quando colhiam mandioca, levavam mandioca. Levavam batata, levavam leite, levavam carne para a casa do Senhor. Se a palavra de hoje fosse nos dias atuais, seria a moeda corrente, para que seja usada para aquilo que é devido. Eu vi um pastor dizendo que certa feita um irmão chegou na igreja com um caminhãozinho cheio de saco de café. Disse: pastor, eu vim trazer aqui meu dízimo porque eu colhi, e essa parte aqui é para a igreja, que é a minha semente, é o que eu tenho. E ele disse: mas como que eu vou vender? Ele disse: eu vendo o meu numa cidade de São Paulo, na região lá para aqueles lados, Minas Gerais, São Paulo. Pega lá na divisa. Ele disse: então nós precisamos fazer uma reforma na igreja. Então você vende junto esse café e nós vamos reformar a igreja. Ele disse que esses dias um irmão ligou para ele e disse assim: a igreja que o Senhor construiu está aqui, ainda está aqui. Então, irmãos, o dízimo é bíblico. E se nós quisermos ter intimidade com Deus, nós temos que ser fiéis, irmãos. A própria palavra de Deus diz assim: ser fiel no pouco, no muito te colocarei. Então Jacó jurou que se o Senhor estivesse com ele, Jacó o serviria como seu Deus. Irmãos, impossível nós andar nos dias de hoje e dizer que não é Deus na nossa vida. Qual é o homem que tem poder para manter uma pessoa viva em pé? O homem não tem esse poder, mas Deus tem esse poder.